Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Mais um trimestre se inicia, que bênção! Estamos entrando no terceiro trimestre de 2023, o ano está voando, já passamos da metade do ano, hein, meu irmão? Olha, a volta de Jesus está mais próximo do que a gente imagina. E nesse trimestre, irmãos, nós vamos abordar a igreja e o império do mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós vamos compreender o que está em jogo, o que está acontecendo, o que está por trás dessa agitação política, esse ativismo jurídico, onde nós observamos que os conservadores são perseguidos, cerceados, deputados, senadores são perseguidos e caçados em detrimento daqueles que não preservam os valores, os princípios, a ética e a moral. Então nós vamos compreender que todo este mundo, este sistema político, econômico, cultural, científico, moral, está sendo alinhado para a iminente manifestação e chegada do anticristo ao poder. Então é sobre isso que nós estaremos falando no decorrer de todo esse trimestre. Eu conto com o seu apoio, com a sua participação, com a sua interação. Você deixa aí o seu comentário, você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os seus contatos, tá bom, meu querido? E logo de cara, na primeira lição de hoje, nós vamos estudar a igreja diante do espírito da Babilônia. Leitura bíblica. Encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 17, versos de 1 ao 6. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Bem, meu querido, na presente lição, hoje nós vamos estudar nessa primeira lição desse terceiro trimestre de 2023, tudo neste mundo, meu irmão, caminha conforme o que as Sagradas Escrituras já haviam previsto. Tá certo, querido? De acordo com os profetas já haviam falado. Então isso nos mostra que o nosso Deus é o Senhor da história e tem o pleno domínio sobre tudo que está acontecendo e há de acontecer. O que nós vemos e observamos que o mundo caminha a largos passos para a iminente manifestação e a chegada do anticristo. E é por esta razão que a política, a economia, a filosofia, a ciência, a cultura e as várias áreas do saber humano estão alinhadas a fim de
preparar as mentes e os corações para a sua chegada, que se dará no meio do que nós vamos ver a degradação dos valores morais e éticos da sociedade. Então, isso tudo que nós estamos testemunhando aí é porque já está muito próxima a sua chegada. E também concluímos que está muito próxima a volta do Senhor Jesus para retirar a sua igreja, que conforme acreditamos e entendemos das Escrituras, a igreja não passará pela grande tribulação. É sobre isto e um pouco mais que nós iremos falar na lição de hoje. Babilônia e seus significados. Nesse primeiro momento, irmãos, nós vamos falar acerca da Babilônia espiritual. Nós não vamos falar aqui da Babilônia literal, porque a proposta do trabalho não é falar da Babilônia literal, mas da Babilônia espiritual, que é um sistema religioso mundial com inúmeras ramificações nos mais distintos povos, nações, tribos e línguas. Então nós vamos falar acerca desse sistema religioso que leva o homem a se distanciar cada vez mais do seu Criador. A grande prostituta se refere a um antigo sistema religioso idólatra com inúmeras ramificações entre povos, nações, tribos e línguas distintas. Esse sistema engloba todo tipo de prática de paganismo que visa distanciar o homem de Deus. Tal como uma prostituta, ela atrai, seduz, encanta os povos, desde os mais poderosos da terra até aos mais simples. Essa grande prostituta, ela não é literalmente uma mulher, mas ela age semelhante às estratégias de uma prostituta, que é o encanto, a atração, a sedução. Então, nesse sentido, essa grande prostituta, ela se refere ao sistema religioso pagão. E nós precisamos prestar muita atenção que esse sistema religioso ele foi visto no Egito, com seus deuses, foi visto entre os babilônios, foi visto entre os caldeus, foi visto na Grécia, na África, na Europa. Então não estou me referindo a uma religião específica, estou me referindo a um sistema religioso baseado na idolatria, no paganismo e no envolvimento direto, indireto, objetivo ou subjetivo com demônios, tá bem, meu querido? E esse sistema religioso, ele engloba, meus irmãos, as vários povos, nações, tribos e línguas, pessoas cultas, lepradas e pessoas sem muito conhecimento, pessoas que não galgaram grande posição com relação ao saber. Então, esse sistema religioso, ele pode ir desde as religiões mais simples, mais humilde, àquelas mais complexas, de sociedades altamente desenvolvidas. Trata-se, então, da grande prostituta, aquela que engana, seduz e atrai os homens para uma falsa religião, distanciando cada vez mais do seu Criador. A mulher e a besta escarlata. A mulher aqui representa o sistema religioso e a besta o sistema político. Esta união tem por objetivo seduzir as nações. Fica claro que a política e religião sempre andam juntas, pois ambas dominam o sistema econômico, jurídico,
cultural e científico. A mulher e a besta estão a preparar o mundo para a chegada do anticristo. Muitas supremas cortes em vários países estão alinhadas a este sistema político-religioso e o alvo deles é barrar, neutralizar e até matar os verdadeiros cristãos. Na visão que João tem lá no Apocalipse, ele vê a mulher assentada sobre a besta. Então nós precisamos entender que a mulher, ela é sustentada pela besta. Então a mulher aqui seria a religião. E a besta, conforme nós podemos observar no estudo de Apocalipse, na escatologia bíblica, se refere ao poder político, tá certo, querido? Então a mulher é um representante religioso e a besta é o líder político, que aqui no caso é a pessoa do anticristo. Então esta união entre o Estado e a religião tem por objetivo subjugar, seduzir, enganar as nações sobre a face da terra. Então nós precisamos compreender que, naquele dito popular, que política e religião não se misturam, no mundo espiritual, a política e a religião estão interligadas, caminham juntas, meu querido, porque ambas têm o poder de dominar a economia, o poder jurídico, o poder cultural, o poder científico, a arte, a ciência e as várias áreas do saber humano. Então, a mulher e a besta, a religião e o poder político estão preparando o mundo para a chegada do anticristo. E o que nós observamos um certo ativismo jurídico no mundo. Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, esse ativismo político que vem cerceando os direitos políticos, os direitos individuais assegurados pela Constituição, nada mais é do que um movimento articulado, que não é uma questão que envolve somente o Brasil. Quando nós olhamos para a nossa Suprema Corte, as decisões soltando criminosos, soltando traficantes, prendendo deputado, como o caso do Daniel, que nós observamos aí, Daniel foi preso. E o outro deputado eleito com mais de 400 mil votos lá no Pará, em Curitiba, ele era dali, da Lava Jato, teve o que? O seu mandato cortado, suspenso. E o que é isso? Um ativismo político articulado. Então nós vemos que esse poder político e esse poder religioso por trás de todas estas ações estão trabalhando para barrar o pensamento cristão, neutralizar as ideias dos conservadores, e aqueles que não estão em conformidade com os sistemas são processados, caçados, presos e, em última instância, são até mesmo assassinados. Então nós vemos aí que o Estado e a religião estão trabalhando no mundo para a chegada do anticristo. Mistério, a Grande Babilônia. Por mistério compreende-se algo que até então estava oculto, mas que já fora revelado por Deus. Por trás desse sistema há uma mente pensante, um ser que se opõe a Deus e ao seu Cristo. Este ser é Satanás. Ele se vale das falsas religiões a fim de enganar os homens e levá-los a se oporem a Deus. Este sistema se vale do poder político e jurídico para prender, coagir, perseguir todo e qualquer pensamento cristão. Fica mais do que claro aqui que a intenção desse movimento é perseguir, coagir, prender, processar
todos aqueles que defendem a fé cristã, principalmente aqueles que são formadores de opinião nas redes sociais, pastores, pessoas de direitas, pessoas conservadoras, têm tido todas as suas redes sociais bloqueadas e caçadas. O direito, a liberdade de expressão tão defendida por esses que estão aí no poder atualmente, só serve para eles, para aqueles que pensam diferente. Não existe questão de liberdade de expressão. Então, o que nós entendemos aqui? Mistério, a grande Babilônia, que era o que estava escrito lá na cabeça, na testa daquela mulher, ou seja, Babilônia, a grande meretriz, aquela que enganava e seduzia as nações. Então, o que é mistério? Que fica claro que o texto não está se referindo literalmente à Babilônia lá de Nabucodonosor, e nem a Babel, que é aquela confusão que ocorreu lá no livro do Gênesis, na construção da Torre de Babel. Tá bem, meu querido? Então é algo que foi revelado por Deus, que se refere a um sistema religioso que tem os seus tentáculos na política, na religião, na economia, no poder jurídico, na ciência, na arte, na cultura. Ela tem os seus tentáculos em todas estas áreas, tá bem, meu amado? E por trás desse mistério, a grande Babilônia, há uma mente pensante, coordenada, articulada, dirigida por uma mente, um ser pensante, que aqui no caso é Satanás, tá certo, querido? Então, eles querem o sistema político, o sistema jurídico que nós vemos aí, eles pedem para que nós neguemos a nossa fé, abramos mão dos nossos valores e dos nossos princípios, mas eles têm a sua religião. Muitos desses são satanistas, têm pacto com as trevas, oferecem sacrifícios humanos nos seus rituais macabros, mas eles têm como objetivo perseguir, calar a igreja, pastores e cristãos. E para isso, eles se valem da intimidação. Prende um pastor aqui, caça o mandato de um presidente que foi eleito, como nós sabemos, mas o sistema colocou um outro candidato que não foi eleito pela nação. Então, se eles têm este poder de articular a ponto de tirar um presidente do poder, o que eles não podem fazer, se eles fazem com senadores, com deputados, com pessoas do alto escalão do governo. Então nós vemos aí que é uma mente satânica, é um projeto arquitetado e planejado que já vem lá de muitos e muitos anos. Por que nós vemos essa intensidade de ações? Porque está muito próxima à chegada e à manifestação do anticristo. O espírito da Babilônia. A Bíblia fala, meu irmão, que Paulo vai dizer sobre o espírito do anticristo. Tá certo, querido? Que antes da sua vinda, ele terá os seus precursores, aqueles que vão preparar o seu caminho. Daí, o espírito do anticristo é também o mesmo espírito da Babilônia. É o espírito que trabalha no engano, na sedução, na ilusão, que atrai os reis, os poderosos, as nações, povos, nações, tribos e línguas, tá certo, querido? Então, este espírito, ele tem por objetivo preparar o caminho para a chegada do anticristo. Na vinda de Jesus, quem foi que preparou as mentes e os corações para a chegada de Jesus? Os profetas e, em especial, João Batista, voz do que clama no deserto, preparai, preparai o caminho do Senhor. E o anticristo, ele tem o quê? Os seus precursores, aqueles que vêm ao longo de séculos, milênios, preparando, articulando para a chegada do anticristo. Mas eu quero te dizer que Deus é o Senhor da história e Ele determina as datas, as épocas e o que vai acontecer. O nosso Deus está no controle da história.
no sistema religioso. Esse sistema visa desconstruir as verdades absolutas de Deus. Isso não é novo. No Éden, o diabo relativizou as palavras de Deus e deu ao casal a certeza de que não sofreriam o juízo severo de Deus. Esse sistema religioso é baseado no antropocentrismo, ou seja, nele o homem se sente o centro de tudo e a razão exata de todas as coisas. Assim, ele se afasta cada vez mais de Deus e de qualquer ideia ou pensamento relacionado a Deus. O espírito da Babilônia, ele é visto no atual sistema religioso. Agora, eu quero dizer uma coisa. Por mais que nós estejamos na pós-modernidade, com o avanço da ciência, da tecnologia, da comunicação e do saber humano, não há nada de novo aqui, meu irmão. Esse sistema de desconstruir as verdades absolutas de Deus, isso aí foi o que o diabo fez lá no Jardim do Éden. Olha, o Senhor disse assim para vocês? Não é bem assim do que Deus disse, não. Porque Ele bem sabe que se vocês comerem, vocês serão como eles. Então o que o diabo fez? Ele distorceu, relativizou, ele desconstruiu a verdade absoluta de Deus. Então esse sistema religioso, ele propõe para o homem uma outra forma de adoração, na qual ele não precisa estar sujeito, submisso a Deus. E que Deus não é tão severo assim, que Deus ele é bonzinho, que ele é misericordioso, longânimo, e ele não vai punir o homem, não vai trazer o juízo sobre o homem, porque afinal de contas Deus é amor. Então nós vemos que o diabo ele vem distorcendo as verdades absolutas de Deus, principalmente em relação ao inferno, em relação ao juízo, em relação à condenação. Então esse sistema religioso, a base dele é o quê? É o antropocentrismo. Ele trabalha de forma a colocar o homem como o homem se sentir o centro do universo. O homem ele é a razão, a medida exata de todas as coisas. Aí nós vamos pegar o materialismo, nós vamos pregar hedonismo, a sociedade baseada no prazer, nós vamos pegar iluminismo, nós vamos pegar aí várias filosofias. Tá certo? Baseada em que o homem ele é o centro de tudo. A fé, a religião, o universo gira todo em torno do homem, porque ele, dentro desta visão, desse sistema religioso, passa para ele a ideia de que ele é a medida exata, a razão exata de todas as coisas. Assim, ele vai se afastando de Deus, porque ele não precisa de Deus, e se Deus existe, não faz nenhuma diferença na vida dele. Então ele abandona toda e qualquer ideia ou pensamento relacionado a Deus, porque afinal de contas, há muitos sistemas religiosos que levam o homem a acreditar que ele também é um Deus. No sistema político e cultural, as pautas progressistas como aborto, drogas, movimento LGBT, ideologia de gênero têm sido cada vez mais respaldado por parte do poder político e jurídico. A arte, a cultura e a mídia têm atuado como militantes dessas pautas. Nesse contexto, conservadores são taxados de homofóbicos e retrógrados. A mensagem da Bíblia tem sido considerada discurso de ódio e pastores são processados por pregarem o evangelho. O que nós observamos aí, nós estamos observando, observa os filmes que estão saindo. Os filmes, né? Sempre tem alguém, uma pessoa, um casal hétero, homossexual. É um homem com homem e uma mulher com mulher. Até a fada madrinha, além dela não ser branca como era tradicionalmente, ela também é homoafetiva. E assim tem sido na arte,
na cultura e na grande mídia. Nós vemos que as pautas progressistas, como o aborto, a liberação do aborto, a liberação das drogas, o movimento LGBT, a ideologia de gênero, cada vez tem tido respaldo político e jurídico, tá certo, querido? Nós vemos aí os congressos, Senado, Câmara dos Deputados, cada vez aprovando leis e dizendo que essas leis visam o quê? Anular o discurso de ódio. Vem cá, mas que discurso de ódio é este? A Bíblia é um livro de advertências. A Bíblia faz advertência. Ninguém é obrigado a observar a Bíblia. Ninguém é obrigado a obedecer os preceitos da palavra de Deus. Mas nem isso eles querem mais, que a palavra seja pregada, que a palavra seja anunciada, porque a verdade de Deus toca na ferida. Então, nesse sentido, os conservadores, aqueles que são a favor dos valores, os princípios éticos e morais, os valores repassados pelos pais, do respeito à submissão, do amor à nação, o respeito para com as autoridades. Esses progressistas, eles não querem isso. Eles querem a liberação das drogas, a liberação da pedofilia, da ideologia de gênero para ser introduzida nas crianças, nas escolas. Então, nós vamos entender o seguinte, que dentro desse contexto, os cristãos que têm opinião formada acerca desses movimentos, eles são taxados de quê? Preconceituosos, homofóbicos e retrógrados. E nós precisamos compreender que se trata de um sistema político e cultural cujo mentor é o próprio Satanás. Isso aí é o espírito da Babilônia agindo na pós-modernidade. No sistema econômico, há um grupo muito seleto que detém boa parte do dinheiro no mundo. São os conhecidos megabilionários. Estes magnatas mandam nos governos, interferem na política, na ciência e na religião. Se algum chefe de Estado for contra eles, logo o tiram do poder. Eles comandam os grandes veículos de comunicação, produzem arte, cinema, interferem na cultura e na forma de pensar das pessoas. Quando nós falamos do poder econômico, nós estamos falando aqui de megabilionários. Nós não estamos falando de alguém que tem uma empresazinha aqui, uma empresa ali, não. Nós estamos falando daqueles que são intitulados como os donos do mundo, tá certo, meus? Os Illuminates, como alguns preferem dizer, é um sistema articulado e eles se valem do poder econômico, tá certo, querido? Há um grupo muito seleto destas pessoas. Você precisa entender o seguinte: Satanás, quando Jesus veio a este mundo, ele propôs dar a Jesus todo o reino deste mundo e toda a sua glória. Isto envolve o dinheiro, e o mundo jaz no maligno. Então, esse sistema que temos aí, político, econômico, jurídico, cultural, é um sistema que está nas mãos do maligno. E o homem deu a ele o direito legal quando acatou as suas sugestões e desprezou a Deus. Então ele colocou na mão dele essa autoridade. Então esses homens são mais do que bilionários. Então eles não têm onde enfiar dinheiro, eles mandam no mundo, eles mandam na política. Se algum governante ele não faz a sua vontade, não se curva diante dele, eles tiram ele do poder. O sistema, vocês pensam que o que aconteceu no Brasil, aconteceu no Chile, está acontecendo na América, é obra do acaso? Meu irmão, isso é todo um sistema articulado, trabalhado, pensado, pessoas que têm bilhões e bilhões, que compra o judiciário, que compra a Corte Suprema, que compra os legisladores, Câmara, Congresso, porque tudo se compra com dinheiro neste meio, tá certo, querido? Então, se qualquer um que se opõe a estas pessoas, são perseguidas, são retiradas do poder, são caluniadas, difamadas,
cancelada nas redes sociais. Olha o que foi feito com Donald Trump lá nos Estados Unidos. Olha o que foi feito aqui nessa última eleição no Brasil, que muitos ficam a questionar a veracidade e a legitimidade do processo eleitoral. Então, este grupo ele detém um poder econômico, tem mais dinheiro do que as economias de muitos países, como Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, países super desenvolvidos. Eles comandam os grandes conglomerados de comunicação, a indústria do entretenimento, a indústria do cinema, a indústria da música. Eles mandam no cinema, na arte, interferem na cultura e na forma das pessoas pensarem. É por isso que Jesus diz que esse mundo jaz no maligno. Mas a boa notícia é que, apesar de tudo isso, o nosso Senhor Jesus tem o controle pleno de tudo que está acontecendo e de tudo que há de acontecer. A posição da igreja diante do espírito da Babilônia. É inevitável que o anticristo chegue ao poder, não pelos seus méritos, pela sua articulação, porque Deus assim estabeleceu e não será no tempo, na hora que eles desejam, tá certo, querido? É na hora que Deus determina dentro do seu propósito. Então, se é inevitável que ele chegue ao poder, nós, enquanto igreja, nós temos que ter a nossa posição muito bem definida, comprometidos com a palavra, expressar o caráter de Cristo, não ser dominado pelo pecado, pelas paixões da carne e vivermos separados para Deus, uma vida de integridade. Para isso, nós precisamos nos envolver com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, tá certo? Não podemos relativizar a palavra de Deus. Temos que colocar a Bíblia como o livro de regra de fé para todas as decisões e todas as áreas do saber humano nas nossas vidas. Não negociar a ortodoxia bíblica. Por ortodoxia bíblica, compreende-se o seguir rigorosamente os valores e normas bíblicas que foram repassados pelos autores sagrados. À luz da ortodoxia bíblica, o homem é que precisa mudar de vida e não a Bíblia. Ele necessita se enquadrar dentro dos padrões morais e éticos das Escrituras Sagradas. Nesse sentido, a Bíblia é a verdade absoluta de Deus e, por conseguinte, ela é atemporal, universal e imutável. O que é a ortodoxia bíblica? Se nós pegarmos no pé da letra, irmãos, é seguir rigorosamente os valores e normas bíblicas que foram repassados pelos autores sagrados. É o que Paulo escreveu, era exatamente aquilo que ele estava querendo dizer. Não é relativizar, tá certo? Não é desmerecer, não é contestar, questionar e contra-argumentar. Então, ou nós guardamos a palavra de Deus no que diz respeito à pureza, santidade, caráter cristão e fruto do Espírito. Ou seja, ou nós vivemos a Bíblia na sua totalidade, ou então, meu querido, o espírito da Babilônia já terá nos seduzido. Porque quando o crente não se sujeita mais à sã doutrina, aos valores e costumes, ele é aquele crente light, ele se envolve com o mundo, com seus prazeres e diz servir a Deus, meu irmão, esse aí já foi enganado, seduzido pelo espírito da Babilônia. À luz da ortodoxia bíblica, o homem é que precisa mudar e não a Bíblia. Nós vemos aí uma corrente que afirmam que a Bíblia é um livro obsoleto, um livro ultrapassado, que a Bíblia tem um discurso de ódio nela, que diz que vai mandar esse grupo e aquele outro para o inferno. Então, meu querido, nós vemos que na ortodoxia bíblica, não é a Bíblia que precisa mudar, é o homem que precisa se encaixar dentro dos padrões morais,
éticos estabelecidos pela palavra de Deus. A Bíblia, meu irmão, ela é atemporal. A verdade de Deus, lá no início da criação do homem, até hoje, é a mesma verdade absoluta. A Bíblia é universal. A mensagem da Bíblia não é somente para os crentes, não é somente para os salvos. A mensagem da Bíblia é para o mundo, porque é a mensagem do Criador do homem, é aquele que criou o homem. O homem pertence a Deus por direito de criação, por direito de preservação e por direito de redenção, tá bem? A mensagem da Bíblia é universal e imutável. Ela não muda, o homem muda, as gerações mudam, mas Deus, ele continua o mesmo e a sua palavra, ela não passará, céus e terra passarão, gerações e mais gerações chegarão, mas a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. Formar o caráter de Cristo. A bem da verdade é que não basta estar na igreja. É preciso se envolver com a palavra e com o Espírito Santo. A conversão é, na verdade, o ponto de partida e não o fim em si. À medida que o crente se abre para a ação do Espírito e da palavra, ele evidenciará o fruto do Espírito. Uma vez que o crente revela o caráter de Cristo em seu viver, este, por sua vez, não será mais escravo do pecado e das suas paixões. A bem da verdade, nós precisamos entender, não basta estar na igreja. O que mais tem hoje aqui no Brasil é a igreja. Na minha cidade, na minha igreja, na rua, deve ter umas 5, 6 igrejas. Deve ter uma em frente, uma do lado, uma mais para trás. Um que abriu, que era do nosso ministério, que abriu uma portinha do lado lá, próximo, e está pescando os crentes da igreja. O que existe hoje não está ganhando alma, está pescando o crente da igreja do outro, tá certo, querido? Então não basta apenas estar na igreja. Nós temos que compreender que a conversão, ela é um ponto de partida, ela não é um fim em si. Eu me converti, agora eu vou morar no céu. Isso aí precisa ser analisado. Aquele que perseverar até o fim. A conversão, ela é um ponto de partida, ela não é um fim em si, porque depois da conversão, a pessoa, ela precisa se abrir para a ação do Espírito Santo e para a ação da palavra. Há muitas pessoas que vão para a igreja, aceitam Jesus, se convertem, abandonam algumas práticas, mas não se abrem para a palavra, não se envolvem com o Espírito Santo. Eles estão na igreja, mas o coração não está na igreja, o coração não é de Deus, tá certo, querido? Então, quando o crente, ele realmente nasceu de novo, aceitou Jesus, se converteu e deu lugar para a ação do Espírito Santo e a palavra moldar a sua vida, então vai se evidenciar nele o quê? O fruto do Espírito e o caráter de Cristo, porque o fruto do Espírito é que possibilita o homem, o salvo, o crente, evidenciar o caráter de Cristo, que por sua vez não será mais escravo do pecado, dos prazeres, dominado pelos impulsos da sexualidade, pelos encantos, e nem será seduzido pelo espírito da Babilônia, porque ele já tem compromisso com Cristo. Aguardar a volta de Cristo. A expectativa da volta de Jesus deve ser a prioridade do crente. Diante dela, todas as demais coisas tornam-se secundárias. Esta espera exige uma postura firme contra o pecado, uma vida de santidade e de integridade, pois não existe o meio salvo ou o meio fiel. As virgens loucas são assim definidas por não estarem dentro do padrão pré-estabelecido e por não considerarem o fato de que poderiam ser deixadas para trás. Um antídoto, meu irmão, contra o espírito do anticristo. Ou seja, é inevitável que ele chegue a este mundo, ele virá.
e o mundo está sendo preparado. O que nós devemos fazer? Voltar nossas atenções para a volta de Jesus. Porque conforme a cronologia da escatologia bíblica, o anticristo se manifestará, mas antes dele se manifestar, a igreja será retirada. Quando o texto na Bíblia fala que há somente um que o impede, ela está se referindo ao anticristo. Quem impede o anticristo? Não é o Espírito Santo de Deus que será retirado da terra. Quem será retirado da terra é a igreja santa, pura, verdadeira, formada pelos verdadeiros adoradores do Senhor Jesus. Então, nós precisamos mais do que nunca, meu irmão, não é ficar alarmado, meu Deus, o Brasil tá assim, o STF, Congresso e o mundo, a pauta progressista, aborto, LGBT, meu irmão. Nós devemos voltar a nossa atenção para Jesus, porque muito em breve nós seremos arrancados e retirados. Então, a volta de Jesus deve ser a nossa prioridade de vida. Eu tenho plano de casar, você tem plano de casar? Amém. Mas a sua prioridade deve ser a volta de Jesus, porque ele pode voltar e não ter dado tempo de você casar. O seu plano é fazer uma faculdade? Amém. Mas não coloque isto como prioridade de vida. A prioridade de vida do crente é o arrebatamento. Não há nada que o prenda neste mundo, não há nada que o segure, que dê a ele mais prazer do que o prazer de querer se encontrar com Jesus. Agora, irmão, essa espera não é esperar por esperar, não. Esta espera envolve postura, santidade. As virgens loucas, por que elas são chamadas de virgens loucas? As virgens prudentes e as loucas. Por quê? Elas sabiam do encontro, elas sabiam das condições pré-estabelecidas, tinham que estar guardando o noivo, tinham que estar com as vestes brancas e deveriam ter o azeite, irmãos. Elas não levaram azeite e também não consideraram a possibilidade de serem deixadas para trás. Mais uma vez, acredito que elas relativizaram. Não, quando o noivo chegar, estiver perto, a gente vai e pede às amigas ali, e elas vêm e colocam do azeite delas no nosso. De forma alguma a gente vai deixar. Nós vamos ficar à vontade, deixa elas correr atrás do azeite, e nós vamos ficando aqui livre, solto, envolvendo com uma coisinha aqui e acolá. Meu irmão, por isso que elas são chamadas de virgens loucas. Sabe por quê? Elas sabiam o padrão estabelecido, era uma verdade absoluta, não era negociável, não era relativa, era absoluta. E não consideraram o fato de que poderiam ser deixadas para trás. Meu irmão, não tem ninguém garantido. Tá certo, querido? A Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim. Mas o verdadeiro adorador de Jesus, ele está preparado para ser chamado a qualquer instante, quando a trombeta soar e tocar, porque ele ama Jesus, ele adora o Senhor Jesus, ele anseia encontrar-se com o Senhor. Meu querido, Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando aqui ao término de mais uma lição. Como é difícil falar tanta coisa dentro de tão pouco tempo. A minha oração é que o Espírito Santo venha abrir a sua mente, trazer paz no seu coração e firmeza na sua fé, porque muito em breve a nossa redenção há de se efetivar plenamente. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela certeza da tua vinda. Te agradecemos que tudo o que está acontecendo, nada disso aconteceu por acaso. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor revelou, meu Deus, o espírito da Babilônia, do engano, da religião, da política, meu Deus, seduzindo os reis, os governadores, os presidentes, os líderes das nações, seduzindo povos, nações, tribos e línguas, desde o mais letrado ao mais humilde. E nós te agradecemos,
que nós estamos firmados na rocha que é o Senhor, aguardando a vinda do Senhor. Ajuda-nos a ser santos, separados e santificados, para ouvir o toque da trombeta e nos encontrarmos com o Senhor por sobre os ares. Usa-nos como instrumentos, como varões, como profeta João Batista, que prega com poder e autoridade. Pai, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida. E se não houver arrebatamento, eu encontro com você na próxima lição. Mas se o arrebatamento ocorrer, eu não estaria aqui. E tenho a certeza que nem você também estará. Fique na paz, Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Amém.